Olá, meus amados, bom dia, Marivânia, bom dia, tudo tranquilo? Tudo na santa paz? Isso aí, galerinha, isso aí, turma. Vamos aqui, né, dar continuidade, né, ao nosso conteúdo programático. Professor Fernando Santos, professor da segunda série do ensino médio, canal Educação, aula de análise linguística, com o seguinte roteiro. Vamos ver aqui o roteiro para a aula de hoje. O objeto do conhecimento, ou seja, o nosso conteúdo, a função dos verbos nos textos argumentativos, tempos e modos verbais. Nós pretendemos que o nosso aluno, ao final da aula, possa reconhecer formas verbais de presente, futuro do presente e futuro do pretérito, refletindo sobre seu uso em textos diversos, reconhecer a função dos tempos verbais, presente, futuro do pretérito, presente e subjuntivo, em textos diversos, tá? Depois nós vamos resolver algumas questões, né, para fecharmos a aula. Olha só aí, a função dos verbos nas sequências argumentativas. Vamos lá. Prática, viu, turma? Veja aqui o que é que nós... Esta é a nossa segunda aula, viu, Marivânia? Sobre este assunto, tá? A utilização de oração sem sujeito e de orações subordinadas substantivas. Existem alguns verbos e algumas expressões que são de grande valia para a construção de períodos desse tipo. É o caso de verbos como haver. Olha só, o verbo haver, né? O verbo fazer, o verbo existir, e de expressões como é conveniente, que, seria bom que, vale lembrar, ainda que, convém que, sabe-se que, observa-se que. Então, quando eu tenho aqui, eu só vou tirar daqui, tá? Esse verbo existir, tá bom? Eu vou tirar daqui o verbo existir. Mas quando eu pego, por exemplo, o verbo haver, no sentido de existir, esse verbo haver, ele é impessoal, ele não vai me trazer um sujeito para a oração, tá? Então, quando eu ponho o verbo haver na acepção de existir, eu vou ter lá uma oração sem sujeito, tá bom? Mas eu posso empregar o verbo existir, não sem sujeito, mas havendo um sujeito. Quando eu digo existem situações em que isso pode acontecer, aí eu posso tirar, né? Eu posso tirar esse borrão aqui e colocar o verbo existir. Mas só que nesse caso, o verbo existir, ele vai apresentar um sujeito, tá? Quando eu for usar o verbo existir, ele vai, né, apresentar um sujeito. Ele vai ter um sujeito. Tudo bem? Então, essas formas verbais em que você tem uma ausência de sujeito na oração principal, para que a oração subordinada funcione como sujeito, né, são esse verbo, juntamente com esse predicativo, fazem com que nós tenhamos lá uma oração do tipo substantiva, né, que é muito comum numa sequência argumentativa, tá? É preciso, é conveniente, é necessário. Sequências argumentativas. Veja bem, elas se caracterizam
pela discussão de uma problemática, com a apresentação de ideias amparadas por argumentações e fatos, culminando com uma tomada de posição ou defesa de princípios. Vou já colocar um exemplo aqui do lado, viu? Nas sequências argumentativas, temos tanto os verbos de ação quanto os de ligação, usados para expor dados e informações ao leitor. Aqui nós temos um pequeno trecho, né, de uma dissertação escolar. Vamos lá. Mobilidade urbana relaciona-se à possibilidade de um indivíduo deslocar facilmente na cidade. Se deslocar facilmente na cidade. Relaciona-se. O verbo aqui está no presente do modo indicativo, tá? Então, mobilidade urbana relaciona-se à possibilidade de um indivíduo se deslocar facilmente na cidade. Porém, o que se observa no Brasil, o verbo observar também no presente do modo indicativo, diariamente, principalmente nas metrópoles, são congestionamentos. Verbo empregado no presente do modo indicativo. Então, são congestionamentos estressantes e um transporte público ineficaz. Nesse sentido, é importante... Olha aqui, olha aqui a presença de um verbo de ligação seguido... Tá sem áudio, Renanzinho. Marivânia, tá ok, Marivânia. Dá uma olhadinha direitinho aí, Marivânia, no teu aparelho. É importante que, aqui eu vou fazer isso, vou passar uma barra e vou destacar aqui exatamente a oração subordinada substantiva, subjetiva. É importante que se criem condições. Quando eu emprego esse é importante, é necessário, eu estou introduzindo aí exatamente um argumento. Veja que aí eu vou dar um ponto de vista. Olha, é importante que nós façamos isso. É importante que cada um resolva o problema da melhor forma possível. É importante que se criem condições de o brasileiro deixar o carro em casa quando precisa se locomover pelos centros urbanos do país. Estão percebendo aqui, né, a presença de verbos no imperativo, ou melhor, no presente do modo indicativo, a presença de expressão constituída por um verbo mais um adjetivo predicativo e lá na frente uma oração do tipo subjetiva para introduzir um argumento. Pronto, está aí. Tranquilo, Marivânia? Marivânia, dá um feedback aí. Tudo ok? Tudo lindo? Continuando. Na sequência argumentativa, defende-se um ponto de vista usando conectores, tá? Aquelas conjunções, né? Os elementos de ligação. O propósito comunicativo é persuadir o interlocutor. Ou seja, qual é o objetivo, né, no ato comunicativo? É tentar mudar o comportamento do receptor, neném. A persuasão é isso. É você ter argumentos de autoridade para que o receptor, para que o leitor possa se convencer daquela tese defendida por você. Tá bom? Trata-se de uma opinião,
de um ponto de vista defendido e comprovado através de argumentos. As cores destacadas no texto, elas são responsáveis por isso daí, tá bom? Vamos lá. Uma das maiores preocupações do século XXI é a preservação ambiental. Veja que isso aqui nada mais é do que uma opinião. É uma opinião. Né? E eu vou ter que defender essa opinião. Tá bom? Vamos lá. Fator que envolve o futuro do planeta e, consequentemente, a sobrevivência humana. Contraditoriamente, esses problemas de natureza, quando analisados, são equivocadamente colocados em oposição à tecnologia. Então, esse primeiro parágrafo, ele é representativo exatamente do meu ponto de vista, da minha tese, tá? Que precisa ser defendida, né? E defende-se um ponto de vista usando conectores. Aí eu vou começar a minha defesa, tá? E para eu começar a minha defesa, eu vou usar conector, tá bom? Ó, olha só. O paradoxo acontece porque... aqui começa a justificativa, né? O paradoxo acontece porque, de certa forma, o avanço tem um preço a se pagar. Tudo bem, pois confirme aí. As indústrias, por exemplo, que são costumeiramente ligadas ao progresso, emitem quantidades exorbitantes de CO2, carbono, responsáveis pelo prejuízo causado à camada de ozônio. Né? E, por conseguinte, problemas ambientais que afetam a população. O propósito comunicativo é persuadir, né? Persuadir é você utilizar o convencimento, tá? E, consequentemente, né, problemas ambientais que afetam a população. Então quando você diz, né, que os problemas ambientais, né, começam a afetar a população, então você está já, né, na tentativa de persuadir o seu interlocutor. Perfeito? Então nós temos, primeiramente, o nosso ponto de vista levantado. Eu vou defender o ponto de vista já utilizando conectores e vou tentar persuadir esse meu interlocutor por meio dos argumentos. Como a argumentação e os argumentos são avaliados lá no Enem, só para a gente confirmar aqui, ó, está aí. Lá na competência 1, é necessário demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Tudo bem. Lá na competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. A competência 3, ela quer que você selecione, relacione, organize e interprete informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Competência 4, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. E a competência 5, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Você que pretende, viu, Marivânia, produzir o seu texto argumentativo, tá? Você vai ter que ter, né,
a sapiência, né, em utilizar essas competências aí. Para isso, as aulas de análise linguística e de redação são fundamentais para você resolver isso aí, né, com tranquilidade. Próximo. Deixa eu tentar voltar aqui. Ah, beleza. Vamos lá. Ainda bonita. Como é bonita a nossa casa. Ainda, turistas da SpaceX postam fotos de viagem pela órbita terrestre. Cotidiano, 16/11. Como é bonita, né? Como a nossa casa é bonita. A nossa casa é o sujeito, esse é o verbo de ligação, tá? Bonita é o predicativo do sujeito. E aí, ó, verbo de ligação. Indicativo de estados, condições, qualidades, impressões dos seres. É bonita e é bonita. E a vida o que é, diga lá, meu irmão, ela é a batida de um coração. Beleza? Consegue ver que esse verbo aí, destacado, é um verbo que denota estado, que é um verbo de ligação, e que o sujeito, a nossa casa, é caracterizado pela palavra bonita, que é um adjetivo, que funciona sintaticamente como predicativo. Predicativo do sujeito. Ok? Predicativo do sujeito. A vacina contra a malária e o meu nepotismo. Vamos lá. A vacina utilizada na Mosquirix foi descoberta e caracterizada por meus tios. Eu vou ler aqui o texto, tá? E depois a gente vai verificar aqui questão. Ó. Vou só mostrar para vocês aqui, né? O que nós estamos evidenciando, tá? Aqui no texto. Eu já vou, inclusive, fazer a leitura, né? Já destacando aí alguns elementos muito importantes em um texto, né, que apresenta argumento. Vamos lá. Peço de antemão desculpas pelo caráter nepotista da coluna de hoje, mas creio que ele se justifica. Olha a presença do verbo crer, mas eu creio que ele se justifica. Veja que com a presença desse creio, você já está ali opinando, né? Você já está dando ali, né, um ponto de vista. E você continua mostrando, né? A notícia que comento é a aprovação pela OMS da primeira vacina, a Mosquirix, da GSK. O imunizante tem limitações. Vejam que nós estamos usando formas verbais no presente, até aqui. Sua eficácia é de apenas nas 30%, entre 30% e 50% contra a malária. E exige reforços periódicos. Todos os verbos até aí, flexionados no presente do modo indicativo, né? Reforçando o ponto de vista que é defendido aí. Ainda assim, diante do fardo global que a malária representa, matando, olha só, uma afirmação, hein?
colocando o verbo no gerúndio, matando 580 mil pessoas por ano, ele poderá salvar inúmeras vidas. Ele poderá salvar inúmeras vidas. Bem, nós precisamos aí, né, fazer aí uma defesa, não é? O ato de nepotismo decorre do fato de que a proteína utilizada, agora ele vai começar exatamente a fazer o quê? A defender o ponto de vista levantado, não é? Acima. E para isso ele já começa empregando o verbo no presente. Francisco Ares, bom dia! O ato de nepotismo decorre do fato de que a proteína utilizada na vacina, a CSP, foi descoberta e caracterizada por Ruth e Vitor Nussengweng, meus tios. Aí ele coloca aí já um elemento, né, para dar credibilidade maior ao leitor. Conto a história do casal porque penso, e aqui ele vai justificando por que conta a história do casal, colocando o verbo no presente. E é raro, viu, você usar aí um presente ou uma primeira pessoa do singular. Conto a história do casal porque eu penso que o reconhecimento é devido e porque Ruth e porque ela, no caso, serve de alerta em relação aos talentos que o Brasil perde para outros países. Ruth e Vitor tiveram de deixar o Brasil nos anos 60, porque eram de esquerda, e a ditadura militar lhes fechara as portas. Esse rá do fechara é uma desinência modo temporal pertencente ao pretérito mais que perfeito, que indica uma ação passada anterior a uma outra também passada, tá? Lhes fecharam as portas na academia. Mas espertos, os americanos, embora também não morressem de amores pelos esquerdistas, os receberam bem. Esse SSE é uma desinência que marca o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. E o receberam aqui é pretérito perfeito. Ação totalmente concluída. Mas, para que o Brasil mantenha seus sistemas por aqui, seus cientistas por aqui, não basta exorcizar os demônios. É preciso também assegurar as condições para que pesquisadores possam desenvolver seu trabalho localmente. Eu vou fazer logo o seguinte aqui, tá? Já vou destacando aqui, ó. Para que o Brasil mantenha seus cientistas por aqui, não basta, verbo no presente, exorcizar os demônios. É preciso também, aqui é um modalizador, assegurar as condições para que pesquisadores possam desenvolver seu trabalho localmente. E os argumentos vêm. Estamos falando principalmente de verbas que não precisam ser astronômicas, mas têm de ser ininterruptas e não podem atrasar, o que exige contas públicas em ordem. Sem isso, o melhor conselho que podemos dar aos jovens cientistas das áreas de ponta é: não desperdicem seu talento, mesmo que tenham de sair do Brasil. Estão percebendo aí? Formas verbais no presente do indicativo,
no presente do subjuntivo, tá? Presente do indicativo, presente do indicativo, presente do indicativo. Aqui já é presente do subjuntivo. Aqui já é imperativo, né? E aqui presente do subjuntivo. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos praticar. Vamos lá? Francisco Aires, Baixa Grande do Ribeiro 10. Bom dia para vocês. Marivânia. Cadê você, Marivânia? Vamos lá. Aí nós temos um texto para as questões de 1 a 3, tá? Questões de 1 a 3. Vamos lá. De 10 de abril até 31 de maio. Vacine-se contra a gripe. Bem, aí nós já temos uma forma verbal tentando mudar o seu comportamento. Verbo no imperativo afirmativo. Mães no pós-parto. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos. Profissionais da saúde. Portadores de condições especiais. Pessoas com mais de 60 anos. Professores. Doentes crônicos. Deixe, verbo do imperativo, deixe a gripe para lá. As gestantes também. Vacine-se e proteja mais. Diz que saúde, diz que imperativo. Estamos vendo aí exatamente formas verbais, né, que são utilizadas com a intenção de persuadir, com a intenção de mudar o seu comportamento diante do fato. Então, a campanha de vacinação caracteriza-se como um texto propositivo, né? Ou seja, ele tem um objetivo, né? Não é propositivo? A que ele se propõe? Né? É porque ele visa ao ordenamento social, ele atende a interesses pessoais, ele requer a adesão dos interlocutores, propõe solução para evitar um problema de saúde, obriga por meio de sanções o interlocutor à ação de vacinação, obriga por meio de sanções. Não, gente, ele não obriga. E aí? Por que ele é propositivo? Tá fácil aí de você responder. Vamos lá. Marivânia, me dá a resposta aí. Baixa Grande do Ribeiro, Francisco Aires. Pode me dar aí um retorno aí? Pode me dar uma resposta? Francisco Aires. Diz aí, turminha. Estou aguardando. Professor, ele não é propositivo? Aí não é uma campanha de vacinação? Ele não está querendo mudar o comportamento? Francisco Aires diz que ele propõe solução para evitar um problema de saúde. Será se é? Olha aí, ó, Francisco Aires.
Perfeito. Propõe solução para evitar um problema de saúde. A vacinação. Perfeito. Vamos para mais uma, Francisco Aires. Do mesmo texto, uma das marcas que apontam ser o texto propositivo uma das marcas é a imparcialidade, é o uso de imperativos, predominância da primeira pessoa, predominância de informações, ou a preocupação com a elaboração da mensagem. Uma das marcas que apontam que o texto é propositivo. E aí? Eu vou aguardar aqui a resposta de Francisco Aires, que na primeira questão foi muito bem. E aí, na segunda? Baixa Grande do Ribeiro, se manifeste. Estou aguardando aí a resposta da galerinha que está do outro lado da tela. E aí, turma? A resposta para a questão de número 2. Responde. É a predominância de informações, disse Baixa Grande do Ribeiro. Disse Baixa Grande do Ribeiro. Vamos lá. E Francisco Aires, marca o quê? Letra A, imparcialidade. Será se é a letra A, Francisco Aires? Baixa Grande do Ribeiro disse que era a letra D, predominância de informações. Na realidade, né, esse texto, ele nem é um texto de caráter informativo apenas, mas ele tenta mudar o comportamento do receptor diante da campanha de vacinação pela importância que ela tem para a população, né? E para isso, nós até destacamos aqui, os verbos no imperativo. Olha aqui, vacine-se, deixe, né? Diz que. Formas verbais do imperativo. Exatamente persuadindo o receptor. Exatamente mudando o comportamento desse receptor. Tá bom? Nesta tentativa de mudança do comportamento do receptor diante da campanha. Tá bom? Então, o uso de imperativo, galerinha. Perfeita a letra B. Tá? Vamos lá. Próxima. Os verbos vacine-se e deixe constituem-se como estratégia argumentativa visando. Olha aí. Agora aí tá fácil, hein? A sugestão de uma iniciativa, a adesão a uma causa social, adoção de medidas sociais, reclamação quanto à campanha de vacinação, ou dissuadir o interlocutor de suas pretensões. Eu vou deixar vocês pensando 1 minuto e eu volto na tela valendo 1 minutinho.
Vamos lá, Francisco Aires. Baixa Grande do Ribeiro. Qual é a letra? Estamos aqui com a forma verbal no imperativo, tá? Imperativo. Imperativo. Letra E. Dissuadir o interlocutor de suas pretensões. Será se é dissuadir? Ele não quer, né, convencer, não é, turma? Ele não quer, né, convencer? Ora, se ele quer convencer, ele vai persuadir. Dissuadir é você nem querer convencer. Viu, Francisco Aires? Persuasão, né? É a questão do convencimento. É a questão de tentar mudar o comportamento do receptor. Tá legal? Mudar o comportamento do receptor. É a adesão. Ele quer que todos, né, tenham a adesão à causa social, que é a questão da vacinação contra, né, a gripe. Perfeito? Entendeu aí, Francisco Aires? Sim ou não? Baixa Grande do Ribeiro, compreendeu também? Responde aí, galerinha. Espero que tenham compreendido. Então, letra B, a resposta da questão. Letra B. Próxima, nós temos aí, né, um texto. Isso aí é uma carta do leitor, não é? Vamos ver. Goiânia, 8 de fevereiro de 2018. Caro editor, impressionante como foi, verbo de ligação, hein? Como foi infeliz a abordagem feita na reportagem da edição anterior sobre o estado de Goiás, especialmente sobre a capital Goiânia. O texto mostra a completa falta de conhecimento dos autores, que expressam opiniões estereotipadas sobre o povo que aqui habita. Lamentável que um texto de péssima qualidade tenha sido publicado em uma revista como esta. Olha aí, atenciosamente, JS. O verbo sublinhado no fragmento em destaque, ele visa, veja aí que é um verbo de ligação, né? Impressionante como foi infeliz a abordagem, ou seja, a abordagem foi infeliz. A abordagem foi infeliz. Então, esse verbo, ele visa contestar uma informação, manifestar um ponto de vista, dirigir queixa a um jornal, dialogar com o leitor ou narrar um fato. E aí, galerinha? Eu quero a resposta para a questão 4. Verbo empregado na forma de pretérito perfeito. A abordagem feita é o sujeito, o foi é o verbo de ligação e o infeliz é o predicativo do sujeito, representado aí por um adjetivo. Ok?
É possível me dar a resposta? Vamos lá, Francisco Aires, Baixa Grande do Ribeiro, Marivânia. Impressionante como a abordagem foi infeliz. Foi, turma, foi infeliz. Ele está aí, é uma carta do leitor para o editor de uma matéria sobre que fizer lá sobre o estado de Goiás, né? E aí ele tece o ponto de vista dele, né? Então, a ideia aí, turma, é manifestar um ponto de vista com emprego de verbo de ligação, com emprego de um verbo de ligação, com emprego de um verbo de ligação. Perfeito? Perfeito. Bem, o texto, né, da questão 5 está aí na sua tela. É um texto de linguagem não verbal, e que reproduz basicamente o que hoje muitos lares vivem, né? Eu queria que vocês analisassem tudo que está por aí. Tudo que está por aí. Eu queria que vocês analisassem, né? Aqui nós estamos vendo uma pessoa, né? Parece ser a mãe dessa criança. Né? As duas estão sentadas no sofá da sala. Mas a criança parece que deixou os brinquedos de lado, né? Separando as duas crianças, nós temos aqui um objeto que nos últimos anos, né, tem chafurdado, né, a cabeça das pessoas. E tem, de certa forma, distanciado as relações. Professor, isso aqui é um aparelho celular. Tá bom? Será se a mãe dialoga com a filha e vice-versa? Será se a mãe enxerga o que a filha faz? Olha aí o ar de preocupação da mãe. Tomando um cafezinho, né? Numa boa, com tranquilidade. Por bem, vocês têm 2 minutos para me responder a questão. Na tela valendo 2 minutos.
Ok, galerinha. E aí, qual é a resposta? Francisco Aires, me dê a resposta, Francisco Aires. Esse programa visa convencer, essa propaganda, perdão, visa convencer a sociedade de que o uso demasiado do celular é prejudicial ao convívio familiar. Para tanto, a imagem dirige-se ao interlocutor por meio de estratégias argumentativas de que seria uma manipulação ao detalhar os problemas familiares decorrentes do uso de tecnologia por jovens e crianças? Será? Letra B, intimidação ao evidenciar os castigos sofridos pelos filhos? Ou comoção ao descortinar o esfacelamento da relação familiar ocasionado pelo uso demasiado do celular? Ou seria uma comparação ao elencar as preferências da mãe e da filha no cotidiano? Ou sedução ao dirigir-se diretamente às mães para chamá-las à reflexão? E aí, galera? Francisco Aires deu a da graça, marcou letra D de dado, né? Baixa Grande do Ribeiro também marcou letra D. Comparação ao elencar as preferências da mãe e da filha no cotidiano do lar? Será se é isso mesmo? Será se a letra D? Comparação, quando elenca as preferências da mãe e da filha no cotidiano do lar? Gente, preste atenção. A imagem dirige-se ao interlocutor, ou seja, a pessoa com quem se fala, a pessoa que lê, a pessoa que ouve, que visualiza, né? Por meio de estratégia argumentativa. Qual é a estratégia argumentativa? Ela utiliza aí a comoção. Ao descortinar, ao deixar aberto, né, o esfacelamento da relação familiar. Mãe não conversa com filho e vice-versa, né? O celular, né, ele termina sendo um elemento que faz com que, né, você não tenha mais aquela relação com o outro da família. Você já foi a uma churrascaria e viu lá 5 pessoas sentadas da família e cada uma com o celular na mão e nenhuma trocando palavra com outra, né? Trocando ideias? Nenhuma. Pois é. Pois essa imagem representa exatamente isso. Então, é necessário, né, que nós tenhamos, né, de volta essa relação familiar. Mãe, filho. Mãe, pai, filho. Filhos, pai e mãe. E que o celular seja um elemento apenas e tão somente para ir à busca de alguém, para transmitir uma mensagem e pronto. Mais uma questão. Brasil tem quase 3.000 lixões ou aterros irregulares. Diz levantamento.
Apesar da lei que acabou com lixões, vazadouros funcionam normalmente. O Brasil ainda despeja 30 milhões de toneladas de lixo por ano, de forma inadequada, expondo os cidadãos ao risco de doenças. E isso, apesar da lei que determinou o fim dos lixões. Corta, descasca, abre a embalagem, joga fora os restos, espreme, corta mais, descasca mais, abre outra embalagem. Quantas vezes essas cenas se repetem por dia em milhões de lares brasileiros? Quantas vezes? O recurso linguístico que interrompe o fluxo argumentativo, para incluir o leitor na problemática do texto é, ora, vamos devagarinho. Foi utilizado nesse texto aí um recurso linguístico que interrompe, que para, né, o fluxo argumentativo, né? E ele passa a incluir o leitor na problemática do texto. Vamos lá. Eu vou destacar bem aqui. Não, já está destacado, mas eu vou evidenciar. Está aqui. Leia essa parte aqui, leia aí para mim, leia para mim. Leia aí de novo, leia. Leia aí, Baixa Grande do Ribeiro. Tá lendo? Corta, mais, descasca. Aqui são verbos no imperativo. No imperativo. E o imperativo é ordem, é pedido, é apelo, né? E a ordem é para quem está recebendo, claro, o interlocutor. A letra A fala: apresentação de dados estatísticos imprecisos, descrição de ambientes destruídos pelos descartes incorretos, enumeração de atividades ilustrativas de ações cotidianas, discussão das leis sobre a redução dos lixões ou explicitação dos riscos de doenças via contaminação. Ah, ficou fácil, né, Baixa Grande? Aí ficou fácil, né, não? Enumeração de atividades ilustrativas de ações cotidianas. Corta, joga, espreme. Não é isso? Vamos confirmar? Vamos confirmar aí? Olha aí. Agora ficou fácil, não ficou não? Ficou muito fácil. Pena que o nosso tempo não vai nos permitir. Ah, mais uma aí, rapidamente. Corta, descasca. Os verbos utilizados exprimem ideias de quê? Ações que corroboram com argumentos do texto, refutam emocionais, fenômenos naturais que acontecem, ações e estados de quem produz muito lixo. Resposta da questão. Ações que corroboram com os argumentos do texto. Certo? E a última. Não, turma, a última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orações. O meu tempo não me permite mais continuar. Vou parar por aqui e a gente se encontra na próxima semana. Até mais. Fui!